Sabe uma frase que eu escuto muito de criadores de vários lugares do Brasil e que me pegam, me incomoda um pouco? É, ovelha morre fácil. E eu tô aqui para te dizer que essa é uma grande mentira, é um mito na ovinocultura que foi criado e que se estendeu por todo o país. O que faz a ovelha morrer não é a genética dela, ela não é fraca para morrer. Mas é o labirinto, é o manejo errado, é falta de rotina que a gente cria dentro do rebanho. Sabe aquela coisa de você trabalhar 12 horas por dia, se dedicar ao máximo para o rebanho, gastar com o melhor vermífugo, buscar vitaminas para fazer nos animais, fazer compra de ração, de sal e não ver o animal desenvolver, não ver o animal desempenhar? O lucro some, vai embora? Isso mostra essa falha de rotina, falha de manejo. Então, se você sente que você está nessa roda viva, que se esforça e não vê resultado no seu rebanho, fica aqui comigo nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar 3 buracos invisíveis para muitos criadores dentro da criação que engolem o seu lucro e como que você pode sair desse labirinto. E se você não me conhece ainda, nunca me viu por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora, já crio há mais de 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais de qualidade, com bom desenvolvimento, bom desempenho, para você ter mais retorno na criação. E se você é criador de ovinos, gosta da criação, quer melhorar, já deixa seu like para saber que você está me acompanhando aqui e não deixa de se inscrever no canal. Clica ali para se inscrever, clica no sininho para você ser avisado sempre que eu soltar um vídeo novo por aqui. Então hoje eu vou falar de 3 buracos invisíveis para muitos criadores na criação. Muitos criadores da criação ficou meio esquisito, né? Mas é isso mesmo. Que podem fazer com que você não tenha retorno, não tenha desenvolvimento e que acabe perdendo muitos animais. Mas então vamos a esses buracos da criação. O que que são esses buracos? O primeiro deles eu chamo de buraco da vista cansada. Sabe, vista cansada, quando você enxerga as coisas meio embaçado? Isso é um grande problema na criação. E não é porque falta óculos, não. É porque muitas vezes você até enxerga bem, mas você não sabe o que enxergar numa criação. Você vê, mas não enxerga, sabe como é isso? Você passa o olho no lote, passa o olho na ovelha, vê seus animais, vê o coxo, vê o ambiente, vê a instalação e não enxerga os pontinhos críticos que existem dentro da criação. Não enxerga um problema que está ali no animal que está visível, mas você não sabe que aquilo é um problema e aquilo pode estar levando o seu rebanho a adoecer. Você não enxerga um problema que tem ali no ambiente que está visível para você. Você vê, mas você não enxerga porque você não sabe que aquilo é um problema que pode estar deixando seus cordeiros morrerem. Você vê a ração, você vê a comida que está colocando ali no coxo, está vendo ela, mas você não enxerga aquele detalhe naquela ração que é específico, que pode causar uma doença que mata seus animais, porque você não conhece. Por isso eu chamo de vista cansada, que você vê, mas você não enxerga. Não enxerga por falta de conhecimento. É como se tivesse um furinho pequenininho no pneu do seu carro. Você está vendo o pneu ali, aquilo demora para esvaziar, né? A cada 3, 4 dias o pneu está no chão. Você vê que o pneu está murcho, mas você não enxerga o problema que está causando aquilo. Você pode até saber que tem alguma coisa errada, mas você não sabe aonde está o problema. Então, um manejo certo de ovelhas não é você passar o lote, olhar para os animais, não é fazer o vermífugo todo dia tal, não é fazer uma vitamina para melhorar os animais, mas é enxergar o que está acontecendo no seu rebanho, é enxergar os problemas que estão acontecendo ali. Às vezes você gasta muito tempo fazendo vermífugo em todo mundo, quando na verdade você está fazendo um erro em fazer um vermífugo em todo mundo e não é esse o problema que você está enfrentando. Uma simples correção de um probleminha no ambiente melhoraria a saúde de todo o seu rebanho. E eu já vi isso acontecer uma vez em criador importante de animal que ia para exposição. Ele tinha problema recorrente no rebanho dele, ele fazia vermífugo em todo mundo achando que o problema era a verminose, mas o problema dele estava dentro do barracão, que estava causando um problema de saúde nos animais, que aí eles tinham baixo desempenho, baixa imunidade, eles ficavam mais sujeitos a problemas, sujeitos a verminose. O problema dele não estava no controle da verminose, o problema dele estava dentro do barracão. E assim que a gente corrigiu o problema dentro do barracão, cessaram os problemas desse criador. Então, existem alguns pontos críticos que a gente deve avaliar nos animais, no ambiente, na alimentação, no manejo. Indicadores que a gente deve acompanhar nos animais de desenvolvimento, de ganho de peso, de condição corporal, que tudo isso vão nos mostrar onde estão os problemas dentro de uma criação. Mas para a gente identificar isso, a gente não pode ter a vista cansada. A gente tem que colocar o óculos do conhecimento para poder enxergar esses pontos.
Segundo buraco que leva à morte de animais, a baixo desempenho, problemas na criação. É a mania do improviso, a falta de uma sequência, a falta de uma coisa lógica dentro do manejo, dentro da criação. Quando você vai cozinhar, você prepara tudo para cozinhar. Você pica a cebola, você lava o arroz, você põe o óleo na panela, põe a cebola, põe o arroz, põe a água, põe o sal. Tem uma sequência. Se você colocar tudo junto ao mesmo tempo dentro da panela, a coisa não vai virar. Você vai ter uma papa, você vai ter um problema com a sua produção de um arroz cozido bem feito. Num manejo nos animais é a mesma coisa, tudo tem uma lógica, tem uma sequência. A gente não solta a ovelha com carneiro lá e espera o resultado. Isso é a mesma coisa que jogar tudo na panela ao mesmo tempo do arroz e esperar se vai virar papa, se vai ficar duro, se vai ficar bom. Quando a gente vai fazer manejo de animais, a gente tem toda uma sequência para seguir. As ovelhas só podem ir para a monta se elas estiverem numa condição adequada. Depois da monta, a gente tem protocolos, a gente tem cuidados com esse animal que está gestante, porque ela está produzindo um cordeiro. E se faltar motor, se faltar gasolina para ela produzir esse cordeiro, ela não vai conseguir produzir um cordeiro de qualidade. Então, se você não tiver um cuidado certo durante a gestação com esses animais, o cordeiro já vai nascer de baixa qualidade. E isso vai interferir em toda a vida futura desse cordeiro. Então, é um cordeiro que não ganha peso, é uma borrega que fica mirrada, que não desenvolve. Tudo isso vai interferir na qualidade dos animais. Então, quem quer ter qualidade de animal tem que ter protocolos para seguir, tem uma sequência de manejo para fazer. Então, uma das coisas importantes dentro de uma propriedade é montar um calendário de atividades. E esse calendário tem uma lógica para ser seguida, porque ele tem que respeitar o ciclo do animal, a condição que o animal está, o clima, tudo isso entra na formação desse protocolo. Quem improvisa nunca consegue ter escala, nunca consegue ter uma produção de qualidade. Se você quer ter uma produção de 50, 100, 500, 1000 ovelhas, você não pode depender da sua memória, você tem que ter uma organização, porque senão a chance de você perder um grande número de animais é muito grande. E é por isso que muitos criadores dizem que ovelha é um bicho que morre fácil. Eu ensino isso para os meus alunos, como identificar esses pontos críticos, como identificar esses problemas, como colocar o óculos do conhecimento e ver esses pontos que acontecem no rebanho, como criar esse calendário e ajustar o seu manejo de acordo com a sua realidade. Se você faz parto, se faz confinamento, se quer um parto por ano, se quer 3 partos em 2 anos, como escolher as melhores matrizes, como escolher reprodutor, como escolher as borregas que vão ficar dentro do rebanho. Porque tudo isso faz com que você tenha produção de qualidade, tenha retorno com a sua criação. E você não precisa gastar mais para fazer isso. São ajustes de manejo. Grande parte das vezes você economiza fazendo esses ajustes. E o terceiro buraco, que é um dos mais perigosos, é acreditar que tudo se resolve com remédio. O melhor vermífugo, a vitamina que vai melhorar meus animais, um remédio para parar de mancar, um remédio para evitar pneumonia. Não se resolve as coisas com remédio, se resolve as coisas com manejo. O remédio, ele é pontual. Um animal que está com problema, eu vou lá e faço o remédio. Eu não posso pensar em remédio para lote para resolver um problema que está acontecendo em todo mundo, porque aí é um problema de manejo. Mesmo quando a gente fala em verminose. O remédio, o vermífugo, a gente vai usar para verminose naquele animal que precisa tomar vermífugo. Nunca posso pensar em fazer em todo mundo. Isso é um dos grandes problemas do criador que causa a resistência dos vermes aos vermífugos, e aí o vermífugo para de fazer efeito. Quem depende de remédio está enriquecendo a agropecuária, o vendedor de medicamento, o laboratório de medicamento. Se você quer ter animais de qualidade com resultado, você tem que parar de financiar o laboratório que está te vendendo remédio. Você tem que investir no manejo dos animais. O remédio, ele é 5% da solução dos problemas dentro da sua criação. Eu tenho remédio na minha propriedade, tenho mais de 200 animais aqui. Eu tenho remédio que vence, que eu não dou conta. Eu compro um frasco de medicamento e não preciso utilizar. Ele vence na prateleira, eu preciso jogar fora. Porque é um manejo que eu faço que faz com que eu tenha menos necessidade de uso de medicamento. Se o remédio é 5% da solução, o que é os outros 95%? É manejo de pasto, é uma nutrição bem feita, é descarte orientado dos animais, é um calendário sanitário bem feito, é um calendário de atividades organizado. Se você não domina o ciclo do verme, você pode aplicar ouro na veia da ovelha, não vai resolver problema nenhum. O lucro não vem do que você compra de medicamento, ele vem do que você faz dentro da propriedade. Então, recapitulando aqui, se você já pensou aí com você que ovelha morre fácil, que é um bicho que é fraco para a morte, você está nesse labirinto, está num desses 3 buracos e precisa sair dele. E sair dele não é sorte, é uma decisão. Você precisa tomar a decisão
de aumentar o seu conhecimento, de ajustar o seu manejo, de melhorar os seus resultados para você sair desse labirinto. Se gostou do vídeo, já deixa seu like e encaminha para outro criador. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.